Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado e especialista em Direito Ambiental. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, o TAC. Eu começo dizendo que o TAC, ele é um termo, ou seja, um acordo, uma espécie de contrato firmado entre órgãos públicos e empreendimentos, para que eles possam se acertar em relação às questões ambientais. Basicamente, existem vários tipos de TAC e existem os mais famosos que são, basicamente, aquele que se celebra com o Ministério Público, e isso não vai ser objeto desse nosso vídeo de hoje. A gente não vai falar desse TAC do Ministério Público, mas vamos falar do TAC com o órgão ambiental, que basicamente serve para efeito de licenciamento ambiental. Esse é o nosso assunto de hoje, pois vamos dizer que os empreendimentos, para estarem regulares, para estarem funcionando de forma regular, precisam de licenças ambientais. Porém, caso eles não tenham a licença ambiental, é possível estar funcionando de forma regular com o TAC, com esse termo de ajustamento de conduta, que vai substituir de forma precária a licença ambiental de um empreendimento. Para que você possa saber se é possível ter um TAC, você precisa consultar a legislação referente àquele órgão ambiental que você está buscando celebrar. Por exemplo, em vários municípios não existe a figura do TAC. No estado de Minas Gerais, por exemplo, existe a figura do TAC prevista no Decreto 47383, dizendo quais são as hipóteses em que o TAC ele é permitido. Já em outros estados, você vai ter que consultar a legislação daquele estado, porque cada órgão tem uma legislação específica, com requisitos específicos e com efeitos específicos para o TAC. Então, já fique anotado que o TAC não é igual para todos os órgãos ambientais, mas ele depende de uma legislação que deve ser consultada a cada momento que você tiver uma relação com um órgão ambiental específico. É muito importante que você, ao fazer o TAC, pense que você está ali regularizando-se, porém, aquilo é precário, aquilo vai durar um tempo geralmente muito curto e, portanto, você precisa se ajeitar para que o seu empreendimento busque a licença ambiental. O TAC é sempre uma solução paliativa para um empreendimento irregular, sendo que a licença continua sendo a solução real que vai realmente lhe garantir o direito de funcionar, enquanto o TAC é muito precário. Qualquer coisinha, em algumas hipóteses que estão previstas no próprio instrumento, pode fazer com que ele caia, e aí o seu empreendimento vai ficar irregular. A qualquer momento isso é possível. Veja bem, como nós estamos falando do TAC, eu vou tentar explicar uma parte do procedimento do TAC no estado de Minas Gerais, que segue uma lógica e, portanto, pode se aplicar para outros empreendimentos em municípios, em outros órgãos ambientais aí pelo Brasil afora. Em Minas Gerais, você vai solicitar um TAC desde que o seu empreendimento esteja sem o licenciamento ambiental ou que a licença ambiental não esteja mais válida. Você pode solicitar o TAC ainda que não tenha formalizado o processo de licenciamento ambiental, tá? Basicamente, você pode solicitar o TAC, então, em qualquer situação que você se encontre irregular. Não necessariamente você precisa apresentar os estudos. Isso porque, em alguns casos, a gente sabe que os estudos demoram alguns meses e aí você estaria irregular por mais tempo. Basicamente, o processo é assim: você requer um TAC, isso é tramitado na Diretoria Técnica Operacional da Supram responsável, que vai despachar para que um analista vá até o seu empreendimento. Esse analista vai fazer então uma visita, onde ele vai avaliar danos ambientais, o seu processo produtivo, para que ele identifique quais são os pontos ambientais que merecem receber cláusulas técnicas. O TAC, assim como um processo de licenciamento, tem uma espécie de condicionante. E as condicionantes, no caso, como nem sempre foram feitos os estudos, devem ser avaliadas pelo técnico nessa visita. Vão se chamar cláusulas técnicas e vão estar presentes no TAC com periodicidade de cumprimento, assim como as condicionantes.
Note que, considerando que os estudos podem não ter sido feitos, pode ser que essas cláusulas técnicas sejam ainda mais duras do que as condicionantes tradicionais, e elas não têm que seguir a ordem de prioridade que está prevista para as condicionantes, podendo ser estabelecida toda sorte de medidas dentro dessas cláusulas técnicas. Eu chamo sempre atenção para o fato de órgãos ambientais que, às vezes, solicitam pagamentos por meio dessas cláusulas técnicas. Então, eles pedem normalmente que seja feito pagamento de valores X ou Y ou doações para o órgão ambiental, e eu discordo desse item, uma vez que as doações ou pagamentos não estão no cerne de prerrogativas do órgão ambiental. Para mim, por mais que as medidas que sejam estabelecidas nas cláusulas técnicas, elas sejam, de certa forma, bem abertas, ainda assim elas devem estar totalmente relacionadas aos impactos ambientais dos empreendimentos e, portanto, não acho correto que essas cláusulas sejam estabelecidas de outra forma, visando outros pontos que não os pontos relacionados ao impacto. Portanto, eu acho errado que o órgão ambiental estabeleça pagamentos, doações e toda sorte de outras medidas que não se relacionam com os impactos ambientais daquele empreendimento. As cláusulas do TAC, então, são estabelecidas após essa visita, são levadas ao jurídico, em que novas cláusulas serão adicionadas e alteradas com base em modelos pré-estabelecidos e outras questões que estão delineadas ali pelo departamento jurídico. Documentos são conferidos e o TAC, portanto, fica pronto para ser assinado pelo representante legal do empreendimento ou o seu procurador especialmente nomeado para este fim. O TAC, portanto, vai ser um acordo, pessoal. Um acordo que é feito entre o órgão ambiental e o empreendimento, dizendo, ora, funcione aí, funcione normalmente aí até eu ter uma resposta da sua licença, para que você não seja prejudicado por ficar muito tempo sem a licença ambiental e, portanto, sem ter operações. Porque, em tese, se você está irregular, você não pode operar. E aí o TAC ele vai fazer com que você opere de forma regular e, operando de forma regular, ainda que a sua licença não tenha sido expedida. Eu lembro aqui de algumas questões. A primeira delas diz respeito à validade do TAC. Ora, ele vale da mesma forma que as licenças ambientais. Muitas empresas, às vezes, têm medo de comprar, de adquirir, por exemplo, produtos, especialmente quando vinculados a um processo produtivo, para empreendimentos que têm TAC. Não tem a menor diferença para efeito de regularidade de ter um TAC ou uma licença ambiental. Portanto, ele vai valer sim. Às vezes, empresas grandes vão fazer aquisições da sua empresa, como fornecedor, e você vai poder fornecer normalmente. Mas, em alguns casos, as empresas têm regras internas que evitam a contratação de outros empreendimentos, como fornecedores, que tenham TAC. E isso é muito difícil da gente discutir. Por mais que a gente possa explicar que a regularidade é a mesma, a decisão é do comprador, porque se trata de direito privado. E a gente não pode obrigar ninguém a comprar de mim. Então, portanto, você pode sim sofrer preconceito no mercado por estar operando com TAC. Outro assunto que muita gente me pergunta é sobre as multas. Ora, uma multa de um empreendimento depois que ele firma um TAC é maior? E sim, pessoal, as multas podem, na maioria das vezes, passar de R$100 mil, porque além das multas normais de qualquer problema ambiental que você possa ter depois que tem um TAC, isso tudo é agravado porque você estará também, na maioria das vezes, descumprindo um TAC. Então, descumprir o TAC é também ter infrações ambientais normais mais a infração de descumprimento do TAC. E isso pode sim significar um valor absurdo nas multas que serão recebidas pelo seu empreendimento. Outro assunto que também chama muito atenção e que diz respeito até a uma legislação bem recente, diz respeito à questão de pagar multa quando você vai pedir um TAC para o órgão ambiental. Sim, pessoal, se você vai até o órgão ambiental declarar que você está irregular pedindo, portanto, a regularização por meio de um licenciamento corretivo, vai firmar um termo de ajustamento de conduta, ou seja, vai firmar um TAC, mas antes disso, muito provavelmente você vai receber uma multa, sim, uma multa de estar operando irregularmente antes do TAC, tá? Isso foi alterado recentemente na legislação, dizendo que quando você
faz uma denúncia espontânea, juntamente com o requerimento do licenciamento corretivo, para empreendimentos rurais, que isso serve, você ficará livre dessa multa. Isso vai servir para empreendimentos agro-silvopastoris como um todo e também para aqueles agroindustriais, de acordo com um decreto bem recente no estado de Minas Gerais. Veja bem, outras questões estão relacionadas ao TAC, é um assunto polêmico e que gera muitas dúvidas. Portanto, anote suas dúvidas e comente aqui embaixo, para que a gente possa recebê-las e fazer novos vídeos sobre esse assunto, que é um assunto realmente muito complexo, porque envolve uma série de questões de direito administrativo e também de direito ambiental. É muito importante que você, ao estar irregular, entenda quais são as opções para se regularizar. E não dá para fazer isso sem saber mais sobre o TAC, o termo de ajustamento de conduta. É isso aí então. Curta, compartilhe e comente, especialmente com as suas dúvidas, para que a gente possa continuar trazendo conteúdos de qualidade para você que atua ou necessita de consultoria ambiental. Até o próximo vídeo.